Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, começando aqui meu primeiro episódio com muito amor e carinho, compartilhando com vocês um sonho de conversar com vocês sobre desenvolvimento. Eu sinto essa vontade, esse desejo dentro de mim já faz um tempo. E que tipo de desenvolvimento? Pessoal, profissional, esse desenvolvimento emocional. E com muitas pessoas grandiosas que passam ao meu redor, eu sinto que sim, que é possível contribuir com vocês de alguma forma. E hoje eu tô com nada mais, nada menos com a Sara Tavares, minha amiga do coração, maravilhosa, que vai contribuir muito nesse primeiro episódio junto com a gente. Sarinha, muito bem-vinda. Você tá aqui, é muito especial pra mim, não é à toa. Ai, era um sonho estar aqui com você nesse primeiro episódio, muito importante pra mim. A Sara, ela trabalha com a energia do abuso. Ela traz pra gente esse lugar do desabuse-se. E a Sara vai contribuir muito para muitos traumas que a gente passa ali. A gente não sabe, muitas vezes, nem que foi abusado. Sarinha, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Sara? E pra gente dar esse início, como que tudo isso começou. Quem é a Sara? Gratidão, Tati, primeiramente. É uma honra poder estar aqui, né? E principalmente falar sobre empoderamento, sobre essa energia de limitação com uma pessoa incrível como a Tati, né, gente? Olha essa mulher, é o exemplo de realmente como, sim, é possível a gente se desabusar, se empoderar e criar uma nova realidade, apesar de todos os nossos traumas. Então, essa é um pouquinho da minha história também, acho que a gente se identifica muito. E quantas mulheres, né, em todo o mundo passam por isso. Sou Sara Tavares, sou terapeuta, trabalho com a energia do abuso devido a toda a minha carga abusiva, toda a minha história. Fui em busca de coisas, situações, momentos, terapias que pudessem contribuir com essa dor. E vocês vão saber um pouquinho aqui no nosso bate-papo, a gente Bem vai gostoso. Contar um pouquinho, mas é uma honra poder estar aqui. Acho que não falei a minha idade, acho que é importante a gente falar para as pessoas se identificar. Tenho 40 anos, faço 41 agora em julho. Sou mãe do Ícaro. Ícaro é lindo, gente, é um fofo, super inteligente. É muito lindo ver, vocês vão contar um pouquinho da história também, sobre todo o processo que eu passei com ele. E é isso, acho que juntos... com essa oportunidade de estar aqui, poder contar um pouco da minha história, da minha energia, do meu trabalho que eu faço com o abuso. Espero contribuir com você que está aqui assistindo esse podcast para que você possa realmente também mudar a sua vida, assim como eu e a Tati tivemos mudando a nossa, né? Ah, incrível. Eu trago muito do berço esse lugar que muitas vezes esse abuso começa muito na infância, né? Eu fui uma criança que eu passei por vários traumas, sofri vários abusos. E aí eu vejo que muita gente passa por o abuso e se prende, se fecha. E tem gente que mesmo sofrendo o abuso, usa isso de uma forma genuína para sua transformação. Me conta, você sofreu algum abuso na sua infância e isso em algum momento determinou assim um ponto de partida para você desenvolver tudo que você criou hoje? Sim. Como que foi sua infância? Com certeza, olhar para a infância é muito legal, porque hoje eu consigo olhar para a minha infância de uma forma leve, sendo grata para ela, mas nem sempre foi assim. Antigamente eu olhava, contava da minha história, eu sempre costumava falar, né, Tati? Não sei pra quem é da minha época ali, eu tô aqui com uns 41 anos, tinha uma famosa novela que era Maria do Bairro, Maria Mercedes, eu falava que a minha vida era isso, era o trauma e drama. Então, por muitos anos eu vivi nesse trauma e drama de contar a minha história triste. Mas hoje, depois do desabuso, eu consegui olhar para isso de uma forma diferente. Então, as minhas histórias, a minha história com abuso, eu falo que começou desde o útero da minha mãe. Né? A minha mãe, a minha gravidez não foi uma gravidez planejada. Não, a minha mãe estava grávida da minha irmã, que se chamaria Sara. Maria Sara. Isso. E, não, ela se chamaria Sara. Ah, Sara. Isso, Sara. Tá. E a minha mãe teve uma queda e acabou perdendo o bebê, né? E ela não podia engravidar, minha mãe sofre de epilepsia e ela não podia tomar as medicações, então as gravidez dela sempre eram gravidez de risco. Durante a gravidez ela tinha que ficar sem as medicações e corria risco de ter uma convulsão, enfim.
E Vocês são quantos irmãos no total? por parte de pai e mãe hoje, parte pai e mãe, é só eu e o Diego, meu irmão, que é o meu irmão mais velho. Tá. Mas eu tenho mais 3 irmãos, que é do segundo casamento do meu pai. Mas por parte de pai e mãe, na verdade, Vocês são nós os somos primeiros? 3. Ah, Na verdade, nós somos 3 par de mãe. Eu vou só corrigir aqui eu mesma, porque é algo muito importante. Já fica uma dica para você que tá aí de casa. Eu também preciso incluir a minha irmã Sara, que aqui faleceu. perdeu. Isso, é muito importante, porque energeticamente ela existiu, ela estava ali presente. Então, quando a gente reconhece, você já faz um trabalho energético incrível na sua vida, né? E aí, enquanto a minha mãe estava de resguardo, ela engravidou de mim. E quando ela engravidou de mim, o meu pai na época falou, não, ela vai chamar Sara, que era o mesmo nome E que você ia ser da minha irmã. assumiu o nome que ia ser. E eu assumi o nome que ia ser da minha irmã. Sara, eu também tenho uma história parecida, que quando eu descobri quem escolheu meu nome, eu também estava lá na adolescência, eu fiquei um pouquinho chateada. Meu nome ia ser, olha que coincidência, a gente ia ter nomes. Meu nome ia ser Ellen Rafaele. Ellen de Heleno, que era do meu avô, e Rafaele, que minha mãe gostava. E aí, o meu pai saiu para me registrar e minha mãe ficou em casa. E aí, quem foi me registrar foi meu pai e a amante dele. Uau. E a amante dele que escolheu meu nome. Hoje eu sou Tatiane por uma escolha e um desejo de realização da amante do meu pai. E lá, entrando na adolescência, quando eu descobri isso pesou demais. Não era um desejo da minha mãe que esse fosse meu nome. E isso trouxe um trauma muito grande para a relação. Mas ali eu poderia escolher sofrer com isso, ou eu poderia escolher gostar do meu nome. Aí, naquele momento, eu decidi, não. Eu acho que Tatiane é um nome bonito. Então, assim, lá no meu passado, eu já comecei a reconhecer processos onde eu poderia fazer escolhas entre sofrer ou viver de forma mais suave. Você acha que em algum momento esse nome trouxe um peso para você e você trouxe até que momento? Em que momento você se libertou disso? Totalmente, Tati, que história, né? Tem muita coisa pra gente trabalhar aí, já vamos marcar ali um horário. Um horário com a Sarinha. Já temos várias coisas para serem trabalhadas aí, porque impacta muito, gente. Às vezes a gente acha que é só um nome, é só uma situação, né? Até existe na terapia do desabuso, na mesa, que a gente trabalha com a mesa radiante, tem uma técnica, um ponto específico para isso, devido ao impacto que isso teve na minha vida, né? Então, o fato de ter o nome não era só um nome. Quando eu era criança, eu tinha sonhos com a minha irmã, onde ela falava, você roubou meu lugar, e eu me sentia uma impostora. O sentimento que eu tinha era como se eu verdadeiramente não merecesse estar ali. Até porque devido a todos os outros abusos que eu sofri, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, né? Sofri uma rejeição ali, eu me senti rejeitada, porque a criança, quando ela vê o pai saindo de casa, mesmo que seja para trabalhar, ela não compreende que, na verdade, o pai tem que fazer aquele movimento, ou o pai escolheu aquele movimento. Ela só se sente abandonada, o pai não tá ali presente, né? E ainda teve a parte que minha mãe entrou em depressão, surtou, não podia daí, tinha que bancar eu e meu irmão, e a gente não tinha condições de pagar uma pessoa, então eu e meu irmão ficava sozinho, minha mãe saía. Então tudo isso veio uma rejeição. E pelo fato de eu não me sentir ali merecedora de ter aquela vida, porque eu me sentia como se eu tivesse roubado o lugar da minha irmã, Nossa. Eu me sentia culpada. Até porque eu me sentia culpada porque os meus pais começaram a brigar na gravidez da minha mãe. Então eu falei, se a minha irmã tivesse nascido, talvez meus pais estivessem juntos. Então você traz esse peso da culpa. Todo o peso da culpa. E esse peso, ele é complicado porque assim como você começou a entrar nessa dualidade com relação ao seu nome, do gostar ou não gostar, não é só o nome, é a sua identificação perante a toda uma sociedade. Então eu começava, eu sou a Sara, mas peraí, eu não posso ser a Sara. Quem eu sou de verdade? Né? Aonde que eu me encaixo? E aí eu começava a tentar pular de amizade em amizade, pessoas em pessoas, tentando criar personagens, que são falsas máscaras que a gente cria, personalidades, a gente vai tentando se ajustar para ser amado. Só que com isso, o que acontece? Eu me desconectava de mim mesma.
E aí eu sofria. Eu era aquela criança que era alegre, que brincava, ou a criança que fazia bagunça, mas que internamente era destruída e achava que a culpa de tudo de ruim que acontecia no mundo era culpa minha. E onde estava essa raiz? Porque, né, era o famoso mundo da lua. Eu estava tão desconectada de mim mesma porque eu me sentia indigna, porque esse lugar não era meu, esse lugar era da minha irmã. E isso perpetuou até a minha adolescência. Eu vou te ser sincera que isso impactou ainda até a minha vida adulta. Nossa. Depois da vida adulta, quando, né, eu comecei a me trabalhar com desabusos, que eu reconheci isso, que inclusive até, como eu pontuei, tem na mesa radiônica dos abusos, que mais pra frente eu vou explicar um pouquinho, tem um ponto que chama gravidez substituta. Então, todos os lugares onde a mãe ou uma criança ela é gerada para substituir algo ou alguém ou um sentimento, né? E por mais que igual, no seu caso, a sua gravidez não foi tida ali para substituir algo, mas o seu nome foi dado para substituir talvez alguma falta. Então, você traz esse peso, essa carga energética, e a pessoa cresce... Mas essa carga energética, vou perguntar de forma bem assim aberta. Vamos lá. Essa carga energética, quando ela tá comigo, eu escolho carregá-la, eu escolho me libertar dela, porque assim, quando você fala a sua trajetória, é como se desde o início você sentisse isso. Uhum. No meu caso, eu vim descobrir, eu já estava um pouquinho maior. E quando eu descobri, eu fiz uma escolha de não sofrer com isso. Mas quando eu vou lá atrás, eu sinto que ainda tem um peso. Eu fiz essa cura ou eu não fiz essa cura? Ou eu só escolhi ignorar? Como isso acontece com as pessoas que você atende? Como que você vê isso? Porque, assim, para muitas vezes, quem sofreu o abuso acha que já se libertou. Mas isso, às vezes, traz alguns impactos. E aí a gente nunca sabe se libertou mesmo, se curou, se sarou, ou se ainda está trazendo algum peso. Como é que a gente sabe disso? Se existe o peso, se ainda te incomoda, não foi curado. Eu falo que a cura é quando você consegue olhar para aquilo no estado de neutralidade sem ter nenhum impacto. Quando eu olho hoje para todos os abusos que eu sofri no meu passado, né, que eu falo que acho que quase todos os tipos de abuso, não vou falar todos porque cada vez eu descubro que uma coisa diferente é abuso, eu olho para aquilo não impacta mais na minha vida. Eu consigo falar, inclusive até, depois eu vou comentar da minha adolescência, mas no abuso sexual que eu sofri, eu olho para aquilo e aquilo não tem impacto na minha vida. Aquilo ali não movimenta nenhuma energia negativa no meu corpo, é só uma história. Então, naquele momento, eu consegui transmutar e curar. Porque tirar isso de você, a gente não vai conseguir tirar, faz parte da nossa história. E o problema é que a gente acha que, tipo assim, igual, eu deixei, não olhei para isso, superei, escolhi, mas aquilo ali ainda continua, tá ali. E aí impacta em pequenas variações em outras coisas, no seu relacionamento, talvez no seu sucesso. Muitas pessoas, às vezes, que têm sucesso, têm dinheiro e tá bem, mas não consegue sustentar isso. Se sente indigna, aciona a síndrome da impostora. Por quê? Porque lá no fundo isso tá ali irradiando e minando. Então é preciso olhar, e para poder conseguir tirar isso, é só removendo a camada de energia de abuso, que é imperceptível, mas ela está ali. Ai, gente, que interessante. É muito grandioso isso, Tati. E me fala, quais foram os desafios mais significativos que você enfrentou ao tentar superar esses seus traumas da infância? Assim, qual o desafio que foi mais significante? Ali, alguma barreira com o seu pai, no seu desenvolvimento, você ali saindo da escola? Teve alguma coisa assim que representou, assim... Uau! Eu acho, assim... Foram tantas situações, assim, sabe? Seu pai acreditava, assim, que você ia dar certo? Não. Não? Não, na verdade, eu acho que, assim, nem eu mesma acreditava. Acho que internamente, sim, todos nós acreditamos, porque nós somos luz, né? Nós somos seres de luz que viemos para poder... eu sempre gosto de falar que acho que o propósito divino da gente é sermos nós mesmos, porque o tempo inteiro tudo está desconectando a gente. E a gente não... É difícil, é cruel olhar para si mesmo, porque você vai ter que olhar para suas feridas, né? Então, o tempo inteiro todo mundo está desconectando. Mas, assim,
os pontos quando eu olho dos principais abusos, das coisas que eu passei. O meu pai, ele é uma pessoa, hoje eu consigo olhar para isso de uma forma leve, porque eu vejo que ele teve isso na criação. O pai dele proibiu ele de estudar na 7ª série para poder trabalhar na base ali da agressão física. Então, assim, ele não vivenciou isso, mas para uma criança que o pai fala que você não sabe, que você era burra. Eu fui diagnosticada muito criança com TDAH, porque eu tinha, na verdade, na época era déficit de atenção, hoje engloba tudo, né, o TDA, mas na época era déficit de atenção. Então, na escola, além do déficit de atenção, eu tinha altas habilidades em alguns itens, em algumas áreas, e outras eu tinha dificuldade. Então, na época do colégio, eles me colocavam cada vez numa sala, falavam que estavam testando a minha potência. Só que isso a minha cabecinha, porque antigamente escola era, o A era o mais inteligente, o C era o mais burrinho, que eles falavam, era burro mesmo que falava, né? E aí, cada hora me colocava e eu ficava perdida. Né? Então teve uma cena que foi muito forte pra mim, que foi na época no colégio que eu estudava, que a diretora na minha frente, junto com a minha mãe, chamou minha mãe e falou que minha mãe tinha que me colocar num colégio que tinha na minha escola, que era na minha cidade, eu sou de Minas Gerais, que chamava Helena de Poff, que era um colégio, eu nem sei se hoje ainda existe esse colégio, mas é um colégio para pessoas que têm uma deficiência mental, Nossa. Né? E na época ela não usou essas palavras lindas que eu estou usando agora, ela me chamou de baixo escalão para minha mãe, então aquilo para minha mãe foi muito difícil. Então minha mãe me tirou, me colocou numa outra escola que ela conseguiu um trabalho, que era um ensino construtivista, e ali eu consegui despertar as minhas habilidades e sem me cobrar tanto, foi o que me ajudou bastante. Mas o meu pai, quando eu estava na 7ª série, ele falava para mim que eu tinha que parar de estudar, que eu tinha que trabalhar. Ou seja, o ciclo dele. O seu pai vem desse amor porque ele recebeu isso, né? Exatamente. Hoje, quando eu olho pro meu pai, eu vejo exatamente isso. O meu pai foi duro comigo, foi cruel, ele me batia. E aí a gente passou um grande tempo sem se falar. E quando eu busquei falar com ele, ele falou, não. Falei, pai, você tem uma neta? Eu queria te apresentar a tua neta. E ele falou, não. Mas ele não falou esse não, assim, ele só ignorou. E eu falei, não, ele não teve amor. Ele foi uma pessoa que veio de um lugar que não foi abraçado, ele foi rejeitado, o pai ele foi abandonado e ele só pôde me dar o que ele tinha. Então, assim, acho que a gente superar, olhar para o outro com essa empatia, com esse carinho, faz a gente ressignificar os nossos sentimentos. Muitas vezes, as dores que estão lá dentro. Né? E aí eu olho hoje para o meu pai e eu vejo que ele só podia me oferecer aquilo. E dar amor para ele foi, acho que, a forma mais grandiosa de curar isso. Lógico que os abusos, os traumas ficam, e eu acho super importante agora, com a sua visão, ver que realmente aquelas feridinhas que a gente tem que ir lá e curar. Igual quando a gente rala. Quando a gente sofre um ferimento, a gente tem que cuidar desse ferimento. E até o meu pai reconectar com ele foi significativo. Em algum momento você se reconectou com seu pai e fez essa cura? Sim, foi um momento muito especial. Meu pai, como ele veio de uma criação muito agressiva, né, a partir do meu avô, era essa a forma que ele tinha quando a gente encontrava, né, era a parte da agressão física mesmo e verbal, onde ele falava coisas que machucavam, onde ele batia de verdade. E eu não sei se você se identifica com isso, Tati, mas o que eu comecei a me identificar na minha vida foi que eu percebi, depois de grande, era que eu só tinha a atenção e o amor do meu pai quando ele estava me batendo. Então hoje... A agressão, o toque que você tinha era isso. Era o amor. E isso eu não percebia. Que o amor é dor. É dor. E aí o que acontecia? Eu via que hoje, né, eu tenho essa consciência que a criança que era criança custosa, que falava, né, que só aprontava, na verdade eu aprontava inconscientemente, porque quando eu aprontava e fazia a bagunça, eu tinha totalmente a atenção dele. Meu pai era só meu naquele momento. Eu tinha um amor dele. E aí eu lembro que chegou no ponto que eu nem sentia dor, ele me batia, pode falar que é um amor negativo? Sim, é um amor tóxico. É um amor tóxico. E aí, por que eu trouxe isso, o ponto importante disso?
por mais que depois eu curei, eu tive essa, né? Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai foi fazer aqueles encontros de casais com a ex-mulher dele e da igreja e tal. E aí foi, essa foi a primeira vez que ele chegou perto de mim, quando ele chegou e me deu o meu primeiro beijo. Né? Eu lembro que aquilo foi muito importante para mim. Foi quando ele, depois de mais velho, começou a se curar. Mas eu sei que é algo que ainda é difícil para ele. E o quanto é difícil para ele, que às vezes ele se afasta, ele não é tão presente com a gente, comigo e com meu irmão, porque eu sei que quando ele olha pra gente, mexe, toca essa ferida dele. Porque a gente tende no dia a dia a criar uma subrealidade onde a gente vivencia ela para não lidar com essa dor, que talvez venha aí de encontro ao que você acabou de falar com relação ao nome. Eu criei, resolvi me curar e fui viver minha vida, e eu amo a Tati, mas internamente eu sei o quanto dói para ele, inconscientemente, o quanto tem as feridas. E por que é importante a gente estar atento a isso? Eu fiz essa cura com meu pai, ele sabe como eu amo, e por mais que tenha, eu sou muito curiosa, eu sou o oposto dele, eu sou até preguenta de tão curiosa, eu amo abraçar, beijar, eu adoro, faço isso muito com meu filho. Mas eu sei o quanto, desde a adolescência até agora, eu tinha muita dificuldade, porque por mais que eu quisesse aquele amor, que é o que a sociedade nos prega, de que é aquela família margarina, né, de tudo felizinho, relacionamento perfeito, o cara que te traz flores, eu não conseguia receber disso. Eu acabava atraindo caras que me humilhavam, que eu tinha que mendigar amor, caras que me largavam, sabe? Por quê? Porque por mais que o amor é aquela coisa das flores, o que estava registrado inconscientemente no meu cérebro é que o amor é a dor, que eu tinha que mendigar. E a gente, como mulher que passa por esses momentos difíceis na infância, que tem essa referência masculina, que não é das melhores, a gente acaba replicando isso no nosso relacionamento de forma inconsciente? Inconscientíssimo, sabe por quê? Eu comecei a ver que eu fazia o quê? Né? Até com o próprio pai do meu filho, que é meu marido atualmente. A gente tinha um relacionamento inicialmente totalmente tóxico, que era essa coisa de mendigar, de briga, de caos. Era o caos, né, no início. E quando eu reconheci que, na verdade, inconscientemente, o que eu culpava ele, julgava ele pelos movimentos que ele fazia comigo, de me destratar, ou de não estar nem pra mim, de não ligar pra mim, né, de ter que ficar humilhando, eu percebi que eu gerava esses movimentos inconscientemente. Por quê? Porque daí eu ia atiçando e criava situações que eu sabia que acionar os gatilhos dele, para ele ter essa atitude comigo, porque inconscientemente, quando ele tinha essa atitude, eu tinha um ganho secundário. O ganho secundário era aquele amor negativo. Amor negativo, aí eu me sentia amada. Porque se o meu pai me dava aquele amor, que era aquele amor tóxico, onde ele me agredia, ou verbalmente ele falava alguma coisa que era desconfortável, eu começo a replicar no meu relacionamento atual. E olha que coisa interessante, né? De forma tão inconsciente. Inconsciente, tá? E me fala, como que você conheceu o seu marido? Ai, é uma história como que começou tudo? Como que você se encontrou com ele? Em que momento? Ele é da mesma cidade que eu, né? Na época, ele trabalhou na aviação, né? Na época, eu estava fazendo o curso para poder me tornar comissária de voo. Gente, comissária? Sim. Me conta essa história de comissária. Eu fui comissária da TAM, né? Na época era TAM, hoje ela também na época era TAM. Fui comissária por 10 anos e foi uma experiência incrível, um grande laboratório de vida, assim, na minha vida. E ele, na época, era piloto, ele voava, né? E eu lembro que a gente estava num churrasco dos pilotos, porque meu irmão também é piloto, a família toda da aviação. Mas daí foi no acidente da Gol que teve na época com o Legacy. Ele chegou, ficou sabendo, ele estava lá de folga na minha cidade, porque ele já morava em São Paulo. E ele estava muito mal e a gente começou a conversar, mas foi muito louco, porque eu nunca acreditei nessa coisa de amor à primeira vista. E sabe quando eu olhei para ele, aquela coisa despertou em mim? Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos na época, era bem novinha. E aquilo despertou em mim e eu falei, gente, é ele.
E daí ele veio embora, depois ele voltou, mas daí a gente encontrou, eu lembro que daí eu falei, olha, você tem que ir nesse encontro, na hora o que eu vou fazer para atrair ele? Você não era comissária ainda. Não, né, porque eu estava estudando. Você estava estudando. Daí eu falei, eu sei fazer, eu vou levar mousse de maracujá, você gosta? Eu nem sabia fazer mousse de maracujá, nada. Aí eu corri, peguei uma receita, ficou mole, mas ele comeu, falou que tava uma delícia. E ele era aquele cara, tipo, né, era independente, era piloto, as mulheradas todas em cima, aquela coisa, sabe? Ou seja, o padrão do meu pai, que eu teria que mendigar, correr atrás para ter atenção, porque ele não se comprometia com ninguém. Então eu tava replicando aquele movimento. Gente, E aí eu acabei depois vindo para São Paulo, passei na seleção da TAM, vim para São Paulo. Como que foi essa escolha? Foi baseada nessa referência que você tinha na sua base, que você falou, seu irmão era piloto, que você tinha ali? Partiu esse desejo? Não, na verdade, esse desejo era um desejo que vinha daquela criança que queria fugir e daquele meio ali, daquela cidade, daquele mundo, daquela cidade que lembrava e atiçava os meus gatilhos de dor. Eu queria fugir daquela bolha. Tava sufocada. Tava sufocada. Sufocada, eu que precisava sair dali. Quando eu olhava para essa profissão de comissária, eu posso conhecer o mundo. Ai, que incrível. É o meu ticket para fugir daqui. E como foi? Foi fácil? Não. Me conta um pouquinho. Foi bem difícil, porque como meu pai tinha aquela coisa do trabalho, a família, o dinheiro, né? Então eu ajudava ele na empresa na época. E eu não tinha condições financeiras de bancar, no caso, um curso. Não tinha na minha cidade, eu era do interior, teria que ir para Belo Horizonte para fazer o curso. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Né? E aí, eu falo assim, que foram aparecendo anjos na minha vida, né? A minha escolha, a minha vontade era tão grande, porque hoje eu acho que isso é muito importante, inclusive é uma dica que eu dou para todos, é você assumir que você é o criador da sua história. A partir do momento que você traz essa vontade, essa escolha do seu sonho, independente do que as pessoas dizem, que isso não funciona, que você não vai conseguir, você acreditar. Porque o impossível pode acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Começou impossível. Uma pessoa que tinha um contato na escola conseguiu para mim, para eu fazer o curso. E depois, quando eu fosse contratada, eu pagasse ela o curso. E aí eu fui para BH. Eu não tinha dinheiro para poder, porque eu tive que morar numa república. Eu lembro que eu dividia o dinheiro que dava para eu comer a semana, comprava, ia no mercado, comprava as coisas que estavam em promoção, que já estava para perder da validade, dividia para eu poder conseguir comer. Fiz o curso, eu lembro que todo mundo ria de mim no curso, porque eu falava desde o início que eu ia trabalhar na TAM. E eles riam porque era a melhor companhia, era mais difícil. E eu falava, não, mas e a outra? Não, eu vou entrar na TAM. E eu lembro que o meu curso, eu tinha 36, 38 pessoas inscritas. Dessas 36, 38 pessoas, só eu mais 4 passamos no curso, que é o curso da ANAC, para você conseguir ter a carteira para daí fazer seleção. Como se fosse a carteira de motorista para daí procurar um emprego, né, numa empresa. E eu lembro que faltava uma semana para eu poder passar e meu dinheiro acabou. Eu falei, eu não vou conseguir me bancar essa semana para poder comer. E me deu aquele desespero, achei que eu ia ter que juntar tudo para voltar para casa, né? E eu lembro que eu tava na folga no fim de semana, eu tava lá na empresa do meu pai sentada, e meu pai, lá da sala dele, eu tenho essa visão certinho na sala, tinha uma outra porta, a sala dele atrás, e ele falando, você tá perdendo tempo, tá jogando dinheiro fora, porque você não consegue, você sonha demais, você é sonhadora, põe o pé no chão. E, inclusive, para poder pagar, para poder me bancar lá, meu pai tinha um status legal na cidade, financeiro, e como ele não queria me ajudar, eu comecei a entregar panfleto de festas. Minha cidade tem muitas festas, então a gente ia nos barzinhos entregando panfleto. Tinha uma agência que fazia formaturas para a faculdade e tudo. E eu comecei a trabalhar com eles, onde eu recepcionava os convidados, mostrava a mesa, né? E ganhei um dinheiro. E meu pai procurou minha mãe e falou que eu tinha que parar com isso, porque os amigos dele, né, da sociedade, estavam me vendo trabalhar com isso e era feio, né? Era tido como mulher que não valia nada. Minha mãe virou e falou assim, olha, lá é um trabalho honesto
e você não ajudou ela tá ganhando o dinheiro dela para realizar o sonho dela. O sonho dela. E ali minha mãe foi o que me deu força e o gás para não desistir do meu sonho. Isso era um sonho profissional. E antes desse momento, você já reconhecia que você tinha algum dom e habilidade para essa área energética? Porque eu vou te falar, desde o início, eu lá com 14 anos, eu já sentia que eu tinha muitas habilidades manuais e gostava muito de promover a transformação no outro. Então, eu me sentia muito feliz e realizada quando eu servia o outro. Mas eu via que aquilo ali era muito duro, era muito cansativo, porque a minha mãe era essa referência, que ela tinha que trabalhar muito dura e arduamente. Então, ali eu escolhi algo melhor para mim, algo mais leve, que era sair desse lugar de olhar para minha habilidade e falar assim: não, isso não é o certo. O certo é eu ser... lá, eu sou do Recife. Lá no Recife tinha muito essa coisa de você ser concursada. Então, eu vou fazer uma atividade onde eu tenha essa segurança. Então, eu fui para geografia, fiz essa formação. E ali, mesmo gostando muito da geografia, de viajar, conheci o Nordeste inteiro. Olha que parecido, essa coisa de sair. Mas eu não entregava ali a minha habilidade maior. Então, toda vez que eu ia viajar com as minhas amigas, eu estava sempre produzindo elas. Eu sempre estava arrumando a sobrancelha, arrumando os cabelos, eu sempre estava... A minha realização, esse meu dom de trazer essa habilidade com fluidez. Em que momento da sua carreira ou da sua infância você percebeu esse lugar de você ter essa sensibilidade maior, né, de trabalhar com essa energia e de poder ser uma possibilidade de transformação, de cura na vida das outras pessoas? Foi na infância, foi na adolescência ou depois da aviação? Na verdade, desde criança eu já percebia essas habilidades, né? Só que eu lutava contra elas porque eu sempre fui criada numa família muito católica, né? Eu já fui professora de crisma, catequista, era líder de grupo de jovens, e isso era algo que era muito criticado dentro do meu grupo. A energia não tem nada a ver direto com religião distinta, né? Não, quando a gente chama de canal energético, tentar falar mais sobre isso também. Todos nós somos energia, a física, a ciência nos traz isso, todos nós temos o corpo energético, né? Então tudo é matéria, tudo que é matéria tem energia, né? É lógico que sim, tem os dogmas, né? Quando existe, todos nós temos um corpo espiritual, todos nós temos, que é o corpo energético, o corpo espiritual, o ser, o espírito, e aí quando eu levo para essa parte de religião, são os dogmas, então cada um tem um dogma que cada um acredita, mas todos nós, fato, temos um corpo, um ser espiritual, a luz e energia e habilidades relacionadas a ela, né? Então, eu posso escolher ir para uma linha de dogma ou eu posso escolher trabalhar simplesmente com a parte espiritual da energia. Eu posso trabalhar com os dois? Tipo, eu posso ter a minha crença, sim, tá? E mesmo assim me sentir fluida para trabalhar de forma energética, porque eu sei que muitas vezes tem pessoas que ficam presas nesse tabu. Sim, não, claro. Gente, eu falo que não tudo que você pensa que você não pode, que você tem que fazer de uma forma, tem energia de abuso. Todos os lugares onde você se limitou na sua vida, todos os lugares onde você sentiu um peso, que você se sentiu culpada, que você não se encaixou, ali tem a energia de abuso ali escondida. Então isso é muito fato, porque as pessoas acreditam que abuso é só... Eu mesma, Sara, acreditei por muito tempo que abuso era só abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, e não. Todos os lugares onde você se limitou, se você limitou a sua vontade de ter uma crença, de ter um dogma, todas as vezes que você foi criticado dentro da sua religião, que você tentou se encaixar, que você foi taxado, nesse momento tinha energia de abuso. Então, o que é verdadeiro para você? É lógico que a gente tem que ter também um centro, né? Peraí, o que é real? O que eu tô aqui misturando? O que é verdadeiro para mim? Mas você pode sim trabalhar com os dois. Eu acho que a religião, os dogmas, né, e essa parte energética, elas super se complementam. Mas a pessoa precisa ter ali um cuidado para não infringir o direito de escolha do outro,
para não invadir o outro com o que ela pensa. Isso não só trabalhando na energia, isso no dia a dia, aonde na política, aonde no futebol, na família, a gente quer impor para o outro o que o outro tem que fazer. Mas o que é verdadeiro para você? O que é verdadeiro para Tati? O que é verdadeiro para aquela pessoa que está assistindo o podcast? É trabalhar com a espiritualidade junto com a parte energética? Sim. Então, peraí, então seja o melhor, estude, se dedique, faça o melhor, em prol de ajudar e contribuir com o outro. Então, acho que tudo é válido. Tudo é válido. E aí você reconheceu que você tinha essa habilidade, mas depois da aviação, dentro da aviação, a aviação ela trouxe algum lugar para você se desenvolver mais dentro disso? Sim, né? É uma história que é uma história triste, mas ao mesmo tempo foi o que mudou na minha vida, né? É porque era o seu grande sonho, a aviação. Meu grande sonho, a aviação. Você conquistou a TAM, você começou a conhecer o mundo e aí você de repente sair. Eu lembro, cara, quando você falou, me veio até a cena, assim, fugindo um pouquinho. Até eu tava comentando que quando eu fui contratada pela TAM, que foi bem difícil, foi a primeira vez que contrataram, assim, na época, sem ter idioma nenhum, porque eu não tinha idioma de inglês na época. Como e coloquei assim? no meu... Sim, ó, estão descobrindo agora o pessoal da TAM, pelo amor de Deus! Olha, Zabuz e atualiza, abafa. A TAM não vai entrar não no vai podcast entrar, da Tati. Nem é mais TAM, agora é Latam, hein, ó. Mas eu não tinha o inglês. Eu menti. Amiga, como que você, comissária de bordo, de bordo. E não nem tinha porque na eles época. não estavam fazendo teste Eles de inglês? estavam precisando... Gente, eu lembro que eu passei por todas as fases, né? E eu tava concorrendo com pessoas. Eu lembro que tinha uma menina que era secretária bilíngue. Eu falei, senhor, não vou ter chance, né? Eu não falo nem português direito na época. Eu falava toda mineirês, cheio de gerúndio, né? Como que eu vou conseguir? E aí, tinha a última fase que eu tinha que voltar para poder fazer o teste de idioma. E aí viraram para mim e falaram assim, você pode trazer os documentos tal dia. Eu falei, mas e o teste? Não, dessa vez você não vai precisar fazer porque a gente tá precisando de muita gente. Pularam o teste em inglês. Meu Deus do céu! Universo! Então eu posso dizer que sua cocriação era muito forte. É porque tinha que ser, é o meu direito de escolher e manifestar. É isso que eu falo, não desiste do seu sonho. Porque pode o impossível acontecer. Isso é muito impossível, porque muito é uma coisa muito importante dentro muito da carreira. Impossível, o seu total. sonho estava ali totalmente atrelado a isso. Total. E isso nesse momento que foi aconteceu. Dispensado. É lógico que depois eu fui estudar, né? Como eu tinha a trava com o inglês, eu fui estudar o espanhol, tirei minha bandeira de espanhol, que é o que depois, quando eu fui para voos internacionais, eu representava a bandeira de espanhol. E foi um sonho. Eu lembro a primeira vez que eu estava em Paris, fiz meu voo para Paris na frente da Torre Eiffel, mas eu chorava igual uma criança, gente, mas de soluçar. E o pessoal da tripulação, ninguém entendia. Falou, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, gente, vocês têm noção que o meu sonho sempre eu passava o ano inteiro esperando para poder, que era uma vez no ano a gente ia pra praia, que era Guarapari, que é a praia de Mineiro, né? Passava o ano inteiro esperando para ir pra Guarapari para poder comer milho com manteiga na praia. E eu tô agora em Paris, fruto do meu trabalho, sem ajuda de ninguém, sem, sabe, nenhuma financeiro, meu pai, e com o mundo falando que eu não ia conseguir, que era sonho, que era loucura na minha cabeça, que eu era sonhadora, que eu era mentirosa, que eu não conseguiria. O mundo. Lembrei da minha professora, da diretora, falando pra minha mãe que eu era burra, que eu não conseguiria. Lembrei onde eu me fazia de menos perante a todas as pessoas que eu conhecia, porque eu não tinha feito faculdade, né? Porque para ser comissária você faz um curso específico, você não precisa da faculdade de comissário. E eu acreditava que eu era menos, realmente, por isso. Então, assim, foi algo muito grandioso pra mim. Então, por mais que eu chegasse cansada no voo, chegava, às vezes, né, na Alemanha, Frankfurt, eu tava morta, destruída do voo, eu ia passear, ia conhecer os lugares. Todos os lugares que eu podia conhecer, eu conhecia porque eu falava, vale a pena. Você usou o seu sonho. Eu usei meu sonho. Ela criou o sonho dela e usou o sonho dela. Totalmente. Usei de todas as formas. Eu amei, amava. E eu sonhava, falava que a minha vida ia ser isso. Eu ia morrer ali trabalhando com aquilo, né? E aquilo ali era um ambulatório pra mim. Porque eu via que não era só estar ali servir um guaraná, né? Não. Tinha passageiros que começavam a chegar perto de mim, ia pra gala e começavam a contar. Então eu já tinha essa coisa, né, de contribuir, de atrair.
Eu falo que uma das minhas habilidades é atrair o pior, liberar o pior das pessoas, o que é bom, o que é ruim, né? Porque às vezes as pessoas já olham com receio porque eu vou despertar o pior delas, mas para ser transmutado. Então, é difícil você lidar com essa sombra. Então, muitas pessoas às vezes olham, criticam, não gostam de mim, ficam irritadas com a minha voz. Por quê? Porque a energia que tá chegando é a energia que vai desmascarar ela. Mas pra quê? Pra que ela consiga se libertar e ser a essência dela. E o que é o desmascarar? Tipo assim, eu tenho alguma coisa que eu não quero trabalhar, e aí tu vai tirar minha máscara, e aí você vai trabalhar isso. Exatamente, aquilo que tá oculto, a sua dor oculta que tá ali. Mas não é a sua fragilidade. Porque eu vou sofrer de novo. Depende, se você usar uma técnica que sofre, sim. Mas essa o desabuse é diferente. A técnica do desabuse. Yes! E como que é essa técnica? Me fala um pouco. O desabuse é uma energia de amor, de cura. É a essência da vida. É você se reconectar, você poder tirar essas máscaras sem medo de ser julgado. É você vir para um atendimento, você poder saber que você está num espaço ali onde você pode ser você e que cada dor, cada mentira, cada sofrimento, cada máscara, cada sofrimento, na verdade, é olhado com grandiosidade, não com sabe, você não devia ter feito isso, nossa, você... Não. Com julgamento. Com julgamento. Né? Muitas vezes a gente, você falou que você passou ali por uma violência abusiva na sua adolescência, você trouxe também muitas vezes algumas falas de dores, né? Tem a parte também da tentativa de suicídio, Sim. que é um assunto muito delicado. E quando a gente olha para essas dores, a gente não quer tocar mais nela, né? Quando a gente olha para esse lugar de coisas assim que não foram tão legais, a gente não quer tocar mais nela. E aí a sua técnica vem olhar para isso e trabalhar isso de que forma, gente? Você vem como terapeuta, você me deixa no lugar onde eu posso olhar para minha dor e cuidar dela? É algo muito dinâmico e muito grandioso, Tati, porque o desabuse, na verdade, eu fui para diversos lugares no mundo depois, né? Você criou o desabuse, ele é chancelado pelo MEC? Chancelado pelo MEC. É maravilhoso, né? E que foi uma conquista grandiosa, tipo assim, cadê a diretora que falou que eu não conseguiria? Cadê você ter hoje uma técnica que pode contribuir para milhares de pessoas. Hoje nós temos praticantes do desabuse, pessoas que fazem atendimento, que fizeram o curso. Quem nunca viu essa caixinha e não tá entendendo nada. O que é isso? O que é o desabuse, né, gente, essa técnica? O desabuse é uma técnica energética que eu canalizei em Machu Picchu em 2020. Isso. Hoje, na verdade, eu reconheço e falo que eu já nasci com a energia do desabuse. Essa era a minha missão e o meu do rompimento. Olha, a energia. Quanta história linda você Exatamente. E por isso que hoje eu sou grata a todo o meu passado, a tudo que eu, né, vivenciei, porque o desabuse, eu não conseguiria acessar as pessoas devido, né, se eu simplesmente viesse com uma teoria. Então, não é algo que eu quero mostrar para as pessoas. Eu mudei em mim. Eu sou literalmente o meu avatar transformado. Eu mudei a minha vida com a energia e hoje eu transbordo e convido e contribuo as pessoas para que elas também tenham essa transformação na vida delas. Porque a gente não vai mudar as nossas dores do passado, mas a gente consegue ressignificar, transmutar essa energia ao nosso favor. Então, o desabuse me foi presenteado em Machu Picchu. Eu já vinha nessa busca de algo para lidar com o abuso, né? Me formei, hoje eu tenho mais de 700 certificações de técnicas energéticas, né? Que eu fui fazendo esses cursos, fui buscando nessa ânsia de me trabalhar. Quantos alunos? O desabuse contando o curso da mesa e o curso, porque são duas modalidades, da mesa radiônica e também o envio através simplesmente da mão, se conectando com a energia e transbordando essa energia de uma forma leve. A gente tem mais de 1000 alunos
já no mundo todo. Nós temos alunos na Itália, Portugal, Suécia, Estados Unidos. A gente tem alunos e facilitadores também, porque hoje a gente já tem facilitadores, pessoas que dão o curso do desabuso no mundo todo também. Nossa, que grandioso. É algo muito grandioso. Se eu quiser me consultar com você, eu consigo também fazer essa conexão direta com você? Claro, eu ainda faço atendimentos. Você ainda faz atendimentos? Faço atendimentos, eu faço questão, porque eu acho que esse contato, cada atendimento é um presente. Porque a energia, ela é uma energia que quando a pessoa está, tipo, eu estou te atendendo, né? Qual pessoa que pode fazer o curso? Eu não sou nada, né, tipo, nessas terapias. Eu posso fazer o curso? Sim, posso. Mesmo uma pessoa normal, tipo, uma pessoa que não trabalha com terapias energéticas, ela pode fazer para poder se auto-aplicar. Eu falo que o meu grande sonho é quando o desabuso foi ensinado nas escolas para criança. Porque ele foi ensinado nas escolas? Imagina, porque você ensinar para uma criança já desde do colégio, a criança já ser iniciada na energia desde criança, quantos abusos ela vai poder transformar na vida dela e evitar esses traumas, assim como eu sofri, assim como você sofreu, se ela conseguir se empoderar e transmutar essa energia desde criança. Então, quando eu vou fazer um atendimento com você, na verdade, quando você faz o curso, você é iniciado na fonte da energia do desabuso e você recebe etericamente, né, um duplo, que é uma fênix energética. E essa fênix é que ela vai no seu campo e vai te atender, não eu, para que essa energia não impacte no meu campo, porque a energia de abuso é algo que é muito denso. E como eu tenho já uma carga de abuso, se eu vou te atender, isso vai acabar me ferindo. Então, enquanto eu estou te atendendo, eu também estou sendo tratada. Então, eu amo os atendimentos, porque enquanto eu atendo os meus pacientes, eu também estou sendo tratada. Ai, né? Então, é algo muito simples. É uma energia que você se conecta durante o atendimento. Você não precisa falar nada se você não quiser. Eu acesso o campo, transbordo a energia por si só vai liberando. E a gente tem diversos, né, centenas de depoimentos, até às vezes a gente faz os eventos ao vivo, gratuito, e eu faço os atendimentos. A gente vai para o Zoom e faz o atendimento em grupo. E o atendimento que às vezes a gente faz de 5 minutos, pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a técnica, pedem para falar no final e começam a contar abusos que sofreram do pai, às vezes até abusos sexuais, abusos difíceis, e elas conseguem falar daquilo com leveza e com naturalidade, sabe? Sem que aquilo impacte na vida dela. Esse é o ponto, sem ter a dor que você falou. Se eu vou fazer um atendimento, eu vou lembrar e vai me impactar, vou sofrer de novo? Não, você não precisa sofrer. Você pode olhar para aquilo e transmutar aquilo ali de uma forma leve. Se você pudesse fechar agora essa parte, o que você falaria para as pessoas sobre aproveitar mais disso, da sua técnica, desse lugar de permissão, porque muita gente ainda tem muitos bloqueios nesse lugar, nesse espaço. Que recado você mandaria para as pessoas que estão te assistindo? Sobre tudo isso, porque quando eu te vejo assim, como uma fonte de amor aqui. Sabe, uma fonte jogando água? Eu te vejo uma fonte de amor, assim, jogando amor. O que você falaria para as pessoas? Eu falaria que o mesmo que vocês estão enxergando aqui em mim, também existe dentro de você. Essa força, essa luz, esse amor está dentro de você, né? Então, no dia a dia as pessoas tentam te tirar isso. Fazer com que você, essa matrix, que você não acredite, porque se você fizer isso, você vai se empoderar. E as pessoas querem pessoas fracas, porque pessoas fracas são facilmente manipuláveis. Mas se você se empoderar, você consegue assumir as rédeas da sua vida e criar algo que verdadeiramente funciona para você, independente do que as pessoas dizem. Magnífico, magnífico. Amei muito. E só pra gente fechar de vez aqui, a gente vai fazer um bate-bola. Adoro. O bate-bola da Tati. E aí eu vou te dar uma palavra e aí eu quero uma frase impactante pra gente. Vamos falar sobre superação, Sara. Sara Tavares, superação.
Superação, acho que é quando você consegue olhar para o seu passado sem que ele defina o seu presente. Incrível. Se eu falasse para você resiliência, o que é resiliência para ti, Sara? Resiliência, acho que é não deixar você se definir pelos tombos que você levou, pelos seus traumas, né? E sim pela forma como você superou eles, como você reagiu a eles. A Sara, ela transborda essa energia, transborda amor e você transborda a luz. O que é a luz para Sara? Acho que luz é tudo. A nossa luz é maior do que qualquer escuridão. Então não desista. Luz. Cura. A sua terapia trouxe para mim muitos pontos onde eu posso reconhecer que eu posso curar. O que é a cura para Sara terapeuta? Eu acho que a cura é o momento onde a verdadeira cura, na verdade, é um momento onde a gente se permite ser inteira, estar íntegra, Está presente. presente com você, incrível. Com a sua verdade. Incrível. Transformação. Depois que a gente passa por tudo isso, que a gente cura, a gente vai transformar. O que seria a transformação? Acho que a transformação é quando você deixa de sobreviver e você escolhe viver. Porque nós estamos sobrevivendo diariamente, a gente não vive. Não vive. Incrível. Empoderamento. Hoje em dia se fala muito sobre essa palavra, hoje em dia assim, se cobra muito desse lugar, empodere-se, empodere-se. De uma forma bem genuína, o que é o empoderamento? Acho que é quando você acredita em si, mesmo quando o mundo inteiro não acredita. A Sara é prova viva disso, gente! Muitas vezes a gente é desqualificada, a gente traz esse lugar que a gente sente que tudo na gente vai mudar, que a gente vai trazer um lugar novo, diferente, e aí vem alguém e diminui. Então, se empoderar é exatamente isso. Incrível. Liberdade. Me conta. Uau! Acho que liberdade é acreditar em você, acreditar nos seus sonhos e ir atrás deles, apesar dos julgamentos, porque acho que o julgamento nos paralisa. Então, a liberdade é quando você não tá nem aí pro julgamento, eu simplesmente eu vou. Expande, joga. Liberta, vamos conhecer o mundo, vamos chorar em Paris, de felicidade. Amém. Exatamente. E eu vou fechar esse bloco com a última palavra, amor. Sara, você transborda amor, falei aqui várias vezes, a gente sabe que o amor é a energia da cura, muitas vezes vem pessoas que vêm diminuir você nesse lugar e vai te dar ali aquela porrada para você ter menos amor. Não, tem amor, devolva amor. Eu sempre falo que é muito fácil amar o semelhante, mas é divino quando a gente ama alguém diferente. O amor, o que é o amor para Sara? Uau! Acho que o amor é quando você consegue se amar, principalmente nas partes onde você não foi ensinado, sabe? Cada pedacinho, cada dor, cada sofrimento, você conseguir superar esse amar. E algo que eu sempre gosto de dizer, que eu aprendi numa grande imersão que eu fiz, que eu acho grandiosíssimo, é que nós somos uma fonte inesgotável de amor. Eu acredito tanto nisso. Nós somos uma fonte inesgotável de amor. Então, todos os lugares que falaram que você é cruel, que você não consegue, é mentira. Lembra, você é uma fonte inesgotável de amor e é isso. Eu sou uma fonte inesgotável de amor. Gente, muito obrigada, Sarinha, você foi incrível. Estamos saindo daqui desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa de forma renovada. Muito obrigada por estar aqui. E vocês que estão aí assistindo o nosso podcast, o podcast da Tati, me fala se vocês gostaram. Segue já a Sara, fica aqui no nosso canal, curte, compartilha, transborde amor para todo mundo, para assistir e sair desse lugar de dor, de cura. Muito obrigada, Sarinha. Muito obrigada a vocês.